Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vamos para mais uma aula dessa semana. Hoje eu venho apresentar para vocês a família do F. Sim, eu sei que ontem vocês falaram sobre futebol, certo? Então, vocês lembram qual é o sonzinho do F? Isso. Então, para fazer o sonzinho do F e para formar a família dele, a gente tem sempre que lembrar todos os sons, certo? Então, quem sabe a gente faz, antes de fazer a família do F, a gente relembra o sonzinho das vogais também. Então, ó, falando da vogal A. Vocês lembram como é que é o som do A? A. Muito bem, agora eu quero ver vocês. E do E? E. Isso, do e do O, e do U, certo. Então agora nós vamos fazer a família do F. Então, cadê minha caneta? Aqui. Eu vou fazer aqui no meu quadro, que tá no meu colinho, as famílias com vocês, certo? Então, deixa eu chegar um pouquinho mais pro lado, para que a gente possa visualizar. Então, a primeira membro da família do F é o F com o A. Se eu juntar o F com o A, eu faço Fá. Ó, façam comigo, ó. Que é o som do F, e o A, que é o som do Fá. Fá. Isso. O que começa com Fá? Faca. Muito bem. Ó, fada. Muito bem. Próxima letra da família do F é o F com o E. Então, ó, F com o E. F com E dá Fê. Ó, o som do F e o som do E. Fê. Isso. O que começa com Fê? Ferro, de passar roupa. Ferradura, que vai no cavalo. Existem também nomes de pessoas que começam com Fá, com Fê, certo? Próxima letra, então, que a gente usa para formar a família do F é o I. Som do F, então, e do I. Então, se a gente juntar os dois, fica Fi. Ó, sempre escutando o som das duas letrinhas. Ó, vamos botar aqui do ladinho. F e o I. Fi. O que começa com Fi? Figo, que é uma fruta. Tem figo em calda também. Tem fivela, que é do cinto. Fígado, que é uma parte do corpo que também tem na galinha, que tem muita gente que gosta de comer. Então, existem algumas coisas com Fi. Outra letra que a gente usa para fazer a família do F é o O. Fo. Então, F com O, lembrando o sonzinho das letras, F, e o O. O, fo, fo. O que começa com ó, F? Nossa, a letra da prof tá saindo muito mal. F com O. Fo, fogão, fogo, né? O que mais começa com fo que vocês lembram? Fogueira, São João, né? Então, algumas coisas que começam com fo. E com. Esqueci de falar qual era a outra letra. Com U. F com U, que é a última letra que a gente junta para formar a família do F. F com U. Então, o som do F. E o som do U. U. Fu. Fusca.
Forca. Que mais que tem? Funil. Furo. Então, são algumas coisas que começam com F e U. Fu. Então, se a gente for ver a família do F, é o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. A gente sempre tem que lembrar o som da letrinha que a gente está falando da família para lembrar depois o som da vogal. Isso é importante por quê? Porque é isso que vai nos ajudar a ler, certo? Então, hoje, nós temos algumas atividades para vocês, certo? Então, a de português é a seguinte. Então, a gente tem que formar a família do F. Juntar o F com A, o F com E, o F com I, o F com O e o F com U. Do lado, quando vocês formarem as famílias, vocês podem procurar em revistas, jornais, ou desenhar o que começa com Fá, uma coisa que comece com Fé, uma coisa que comece com Fi, que comece com Fó e outra que comece com Fu. Uma só, certo? De matemática, hoje veio uma fada, a fada Fifi. Ela é meio desajeitada, assim, um pouquinho desajeitada como a prof, e ela deixou cair uma cesta com um monte de potes. Então, nos potes dela, um pote dela era com flores, um era com folhas, e o outro eram com árvores. Árvores dentro de um potinho, coisas de fada, né? E ela deixou cair tudo. E aí ficaram todos dentro de umas pocinhas, assim. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ligar cada desenho ao seu potinho. E depois, embaixo, para ela saber que tá certas quantidades, vocês têm que botar a quantidade que tem. Então, embaixo do potinho da flor, a quantidade que tem de flores. Embaixo do potinho de folhas, a quantidade que tem de folhas. Embaixo do potinho de árvores, a quantidade que tinha de árvores que vocês ligaram. Então, ali na parte de baixo, onde tem os desenhos das coisas que deveriam ter no pote, não tem um só, tem vários. Então, vocês têm que contar e botar embaixo do potinho a quantidade que tinha, certo? E de ciências, eu venho com outra atividade de reciclagem. Oi, essa professora só fazendo reciclagem? Sim. Por quê? Porque é importante a gente reciclar e reaproveitar as coisas que a gente tem em casa. Então, uma caixinha de leite pode se transformar num dado, uma garrafa pode se transformar num boliche, e também a caixinha de leite ou uma caixa de sapato ou qualquer outra caixa pode se tornar um jogo. E por que isso é importante? Porque nesse momento que vocês estão aprendendo a ler, os jogos vão ajudar vocês a desenvolver esse hábito da leitura e vão facilitar esse processo. Então, quanto mais jogos vocês fizerem, quanto mais brincadeiras vocês fizerem com as famílias silábicas, juntando as letrinhas, mais fácil vai ser o processo. Não que ele vai ser 100% mais fácil e vai ser tudo como num passe de mágicas, como se fosse um pozinho de pelipimpim da fadinha. Não, mas ele vai ajudar bastante. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu peguei duas caixas de leite e cortei em 10 quadradinhos. Então, eu cortei as laterais dela, tirei as laterais das caixinhas de leite. Só ficaram 4 laterais, certo? Então, eu cortei essas laterais ao meio, de modo que ficasse todos do mesmo tamanho. Ó, é importante que fique todos do mesmo tamanho, porque senão o jogo perde a graça, né? Aí vai acontecer de a gente saber onde estão as partes que a gente precisa. Então, do lado que eu fiz aqui, ó, o lado que tem o desenho, eu colei um papel colorido e botei o jogo da memória. Eu fiz assim, porque como eu já disse para vocês no outro jogo que eu fiz semana passada, depois a gente vai usar em sala de aula, então eu já fiz arrumadinho para deixar em sala de aula. Quem não tiver como fazer no computador, não tem problema, pode fazer com a sua letrinha, pedir para a mamãe escrever e vocês copiam na coisa. Pode ser uma folha de caderno também para colar aqui, não tem problema. Então, 10 papeizinhos vocês vão colar de um lado, deixar todos iguais, então é importante que seja o mesmo papel. Se for folha de caderno, é folha de caderno em todos. Se procura botar todos para o mesmo lado, para não ficar mais fácil de adivinhar.
E pode botar jogo da memória, se não quiser também não precisa botar. O que nós vamos fazer agora na parte de dentro, que é a mais importante? Então, vocês vão fazer... Deixa eu misturei tudo aqui, eu já misturei porque eu tava jogando. 5 cartões com gravuras, certo? Então, um cartão vai ter a letra, o F com A, o desenho de alguma coisa que comece com Fá. Então, meu, eu fiz fada, ó, aqui eu escrevi com a minha letra, ó, fada, e bota embaixo o nome do que vocês colocaram, tá? Lembrando que não precisa ser as mesmas gravuras que eu coloquei. É o que vocês acharem. Pode procurar em revistas, pode procurar em jornais, ou vocês podem desenhar alguma coisa que comece com Fá, certo? Então, eu fiz a fada num cartão, feijão no outro cartão, figo no outro cartão, foca no outro cartão e funil no outro cartão. Vocês podem também usar rótulos de coisas que a mãe tem em casa. Então, por exemplo, se a mãe tem um pacote de feijão que já tá acabando e a mãe tem um potinho para colocar, então recorta ali onde diz feijão e cola aqui. Pode colar também o desenho do feijão, aí vocês podem desenhar o feijão, fica a critério de vocês. O importante é que vocês usem o que vocês têm em casa, certo? Eu usei gravuras que eu imprimi, porque eu tinha como imprimir e porque eu já fiz para ficar, para usar na escola. Mas não precisa fazer assim, certo? Sobraram 5 cartões. Então, nos outros cartões, vocês vão fazer o quê? Botar, ó, o F com U, Fu, F com E, Fê, F com A, Fá, F com I, Fi e F com O, Fo. Como é que joga o jogo da memória? A gente vai misturar todas as cartinhas, virar elas todas pro mesmo lado e tem que tirar os parzinhos, certo? Mas, prof, não tem parzinho? Tem parzinho. Se eu tirar a foca, o que eu tenho que achar para formar parzinho com a foca? Com que letras começam foca? Não é o F com O? Então, eu tenho que achar o F com O, que é o início da foca, certo? É a família silábica do F que a gente vai identificar. Então, assim vai ser com o figo, que eu tenho que achar o F com I. Vamos achar aqui, ó. Funil. Eu tenho que achar o F com U. O figo. Eu tenho que achar o F com I. A fada. Eu tenho que achar o F com A. E o feijão. Eu tenho que achar o F com E. Pode jogar quantas vezes vocês quiserem. Dá para jogar sozinho, dá para jogar com alguém da família. O importante é que joguem. Por quê? Porque quanto mais vocês jogarem o joguinho da família do F, mais vocês vão treinando e mais vocês vão começando a identificar aonde tá as letrinhas. E identificar como é que elas se formam, identificar como é que é o sonzinho dela e a partir daí também começar a ensaiar uma leitura, certo? Uma dica para vocês. Uma dica para tornar esse jogo interessante é pegar as outras famílias que a gente já aprendeu, do B, do C e do D, e fazer a mesma coisa. Então, cortar mais caixinhas de leite, forrar atrás e na frente botar o desenho de alguma coisa que começa com A, outra coisa que começa com D, outra que começa com D, que nem a gente fez com a família do F, fazer isso com B, com C e com D. Vão ser mais cartas e aí vai ser mais difícil de adivinhar, certo? Então, espero de vocês o retorno das atividades. Lembrando que é muito importante esses retornos, porque assim, ó, nós só vamos saber o progresso das crianças, quando a gente tiver esse retorno, certo? Não adianta apenas visualizar, tem que realizar as tarefas e nos mandar. Caso estejam com algum problema que não estão conseguindo nos enviar, mas que a criança está fazendo ou que não estão conseguindo acompanhar, nos chame no privado, converse com a gente, que a gente vai orientar como fazer, de repente alguma forma. O importante é a gente saber que a criança está tendo contato.
né? O ano ele não tá perdido num todo, porque a gente tá aqui, a gente tá dando aula, a gente tá trabalhando com eles. Então, quando a gente retornar, isso vai ser muito válido para o conhecimento deles. E também para que eles não percam essa rotina de sala de aula. Não é uma sala de aula casa, mas é importante que eles tenham essa noção de fazer uma atividade, de elaborar o caderno. Então, peçam para que eles copiem a data, para que eles, aquela folha que a gente coloca com uma folha de caderno, que a gente coloca a data e coloca a atividade, estimulem que eles copiem aquilo ali. Então, é importante é que eles façam as atividades, pelo menos essa cópia de data no caderno, e o restante vocês ajudar, não tem problema, certo? Então, aguardo o retorno das atividades. Aqueles pais que não estão conseguindo fazer, seja pelo motivo que for, procure a professora da sua turma, converse com ela, explique o que está acontecendo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que as crianças estejam tendo, entrem em contato, nós vamos ter o maior prazer de responder vocês, certo? Então, boa atividade, bom resto de semana e se divirtam bastante brincando com o jogo da memória, certo? Tchau e até a próxima semana.